noite, a graça e a paz. Convido-os a abrirem suas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo 7. A sequência aqui que nós estamos trabalhando, a partir do verso 24 até o versículo 30. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma mulher que teve um encontro com Jesus e tinha um pedido insistente e uma fé persistente. Marcos capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 30. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se partem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Irmãos e irmãs, nós temos trabalhado aqui no Evangelho de Marcos, nessa série de mensagens, aprendendo com a vida e com o ministério de Jesus. E como nós vimos ali, depois do confronto com os fariseus e os escribas sobre questões ali de pureza ritual, mostrando que a corrupção, na verdade, ela vem de dentro do coração e não de coisas externas que entram no corpo. Jesus, então, ele aqui se retira para uma região que os judeus consideravam notoriamente impura. O Evangelho de Marcos é um evangelho que foi escrito para um público gentio. A palavra gentio significa um povo que não é judeu. Marcos, entendemos que foi escrito especificamente para os romanos. E ele então tem um cuidado aqui de destacar o fato de que a mensagem da salvação, ela não se limitou a Israel, mas ela foi proclamada a todos, inclusive aos gentios. E mesmo ali no início da igreja, muitos judeus que se converteram tinham dificuldades para aceitar essa ideia de que os gentios também poderiam ser salvos sem primeiro se converter ao judaísmo. Quando nós vamos aqui para Atos, capítulo 11, versos 1 a 3, diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Pedro, ele havia ali ido à casa de Cornélio e pregado a palavra de Deus, e eles então se converteram. E ao retornar, então, ele é questionado ali pelos chamados da circuncisão, e achavam que ainda era necessário que os gentios praticassem esse ato da aliança que pertencia, na verdade, ao povo judeu. E depois de uma longa explicação que ele dá aqui pelo motivo pelo qual ele fez isso, aqui no versículo 18 diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
Mas mesmo para esses judeus convertidos, eles tinham essa dificuldade de aceitar que os gentios eles se convertessem sem antes praticar ali atos que eram comum ali à lei judaica. Os judeus eles consideravam os gentios como cães impuros. Talvez por isso a referência que Jesus faz aqui, a ideia dos cães, nos mostra um pouco disso, embora Jesus trate ali de uma forma bem diferente. Mas para os judeus, irmãos, os gentios eram considerados como pessoas impuras. Pessoas que estavam ali sob o julgamento de Deus, a menos, é claro, que eles se convertessem à sua religião. Os gentios estavam separados do reino e dos propósitos de Deus. Isso é uma verdade, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No entanto, isso aqui revelava justamente o fato de que os judeus, como o povo escolhido de Deus, eles foram chamados ali para ser um reino de sacerdotes. Foram chamados ali para refletir ali as bênçãos da salvação a todas as famílias da terra. Ou seja, os judeus deveriam ser testemunhas de Deus para o mundo, para que as pessoas se voltassem para o Senhor e glorificassem a Deus. E eles então foram escolhidos para ser luz para as nações, por meio então de quem os povos iriam glorificar o Senhor. Mas, infelizmente, eles não cumpriram com esse chamado, eles não cumpriram com esse papel. Israel não conseguiu ali cumprir com o seu chamado e o seu papel missionário. Nós temos um personagem do Antigo Testamento que mostra exatamente a atitude do povo de Israel com relação aos gentios que não cumpriram esse chamado de Deus. Creio que a maioria aqui conhece a história do profeta Jonas. O profeta Jonas, irmãos e irmãs, ele é um retrato de como o povo falhou no seu papel. Porque assim como Jonas, ao invés ali deles verem as nações vizinhas com compaixão, os israelitas, na verdade, eles desprezavam os estrangeiros e tratavam-nos então como inimigos, ao invés de olhar para eles como um campo missionário. Lembre-se que Jonas foi chamado para pregar aos ninivitas, mas Jonas, ele fugiu, ele foi para o outro lado, porque ele preferia que os ninivitas fossem condenados, que Deus trouxesse ali o julgamento sobre aquela nação. Mas ele vai, ele prega, e o povo lá se converte, e ele então fica irado por conta disso. Jonas é um retrato do povo de Israel, da maneira como Israel encarava os gentios, negando então ali o seu papel como povo missionário de Deus. Mas com a vinda de Jesus, o Messias prometido para redimir a Israel e trazer a salvação a todos os povos, isso viria então a mudar. Quando nós lemos aqui em Isaías, capítulo 42, profeta Isaías, capítulo 42, do versículo 1, diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. E lá no versículo 6 e 7 ele diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios.
para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui há uma profecia do profeta Isaías em relação ao Messias, ou seja, a Jesus. Nós vemos que onde a nação de Israel falhou, Jesus ele triunfou. Ele seria ali a luz para as nações, onde por meio dele a mensagem então iria se espalhar pelo mundo. E é claro que, embora o foco ali do ministério terreno de Jesus fosse centrado especificamente na nação de Israel, mas a sua oferta de salvação se estenderia ali a todas as pessoas, quer judeus ou gentios. Quando nós vamos aqui para Gálatas, capítulo 3, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nos versos 26 a 29, vai dizer assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E na continuação daquele texto que eu li, de Efésios capítulo 2, do verso 13 em diante, ele vai dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então nós vemos que quando Jesus esteve aqui na sua forma terrena, ele se direcionava especificamente para o povo de Israel, mas a mensagem da salvação se estenderia para todas as pessoas, inclusive para aqueles que não eram judeus. E embora o chamado de Deus ele seja específico para aqueles que foram eleitos segundo a sua soberana vontade e propósito, mas a oferta de salvação é dada a todos para que se arrependam e venham a crer. Então Deus tem sim os seus escolhidos, os seus chamados, segundo a sua soberana vontade, mas a oferta é dada a todos, para que todos possam ter a oportunidade de se arrepender e vir a crer. Esse alcance global do Evangelho, irmãos, ele pode ser visto na igreja glorificada. Esse alcance onde Deus em Cristo, ele não apenas alcança o povo judeu, mas alcança todos os povos da terra. Ele é visto aqui na igreja glorificada, quando no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui no capítulo 7, versículo 9 e 10 diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos e irmãs, o propósito de salvação que Jesus veio trazer
manifestado ali pela graça, é exemplificado pela fé dessa mulher gentia. Nós vamos ver que através da fé dessa mulher gentia, Deus ele manifesta ali a graça dele, trazida então a todas as pessoas que viriam a crer em Cristo. Essa mulher, ela é de uma cidade estrangeira, a cidade de Tiro, e a vizinha ali era Sidom. E havia ali uma profecia de que chegaria um dia no qual o povo de Tiro e a sua circunvizinhança também compartilhariam as bênçãos da era messiânica. Quando nós lemos ali no Salmo 87, verso 4, diz assim: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, se referindo ao Egito, e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. Então, nós temos aqui uma profecia de que também essa cidade compartilharia das bênçãos da era messiânica. Neste salmo aqui, nós temos uma profecia de que os laços carnais de raça e de nacionalidade, eles iriam ali ser superados pela aceitação de Deus como o único Senhor e como o único Mestre. Então, a promessa que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, acha aqui o seu cumprimento na justificação dos gentios por intermédio da fé. E essa profecia começou a se cumprir quando pessoas dessa região, elas viajaram ali para a Galileia para ouvirem o ensino de Jesus e serem curadas das suas enfermidades. Então, lembre-se que Jesus até então, o seu ministério estava principalmente nessa região aqui abaixo, que era a região da Galileia. Por poucas vezes Jesus se dirigiu ali para Decápolis, que eram 10 cidades, provavelmente, ali que havia naquela região, onde nós vimos ali Jesus expulsando o demônio do Gadareno. Mas até então Jesus se concentrava na Galileia. Mas a fama dele estava se espalhando, a fama dele estava correndo, e possivelmente essas cidades vizinhas tinham ouvido a respeito de Jesus e vinham então para ouvir a Jesus. Mas agora, irmãos, é o próprio Jesus que vai até elas. É o próprio Cristo que se dirige então a essas pessoas. O que nós vamos aprender aqui nesta noite é que a misericórdia de Deus, ela é revelada e estendida a todos os que o buscam pela fé. A primeira coisa que nós vemos aqui é justamente a retirada de Jesus para terras estrangeiras. No verso 24 diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Lembre-se que, se você tem acompanhado aqui as mensagens que nós temos trazido, caso você queira entender um pouco mais, porque aqui é uma sequência e nós estamos aprendendo aqui ao longo desse Evangelho, você pode acessar ali os nossos canais do Facebook e YouTube, tem todas as mensagens que a gente tem colocado ali, para que você possa entender todo o contexto que nós vemos trabalhando até este momento. Mas nós vimos que depois de ter sido ali rejeitado pelos de sua terra natal, lembre-se, Jesus foi para Nazaré e os nazarenos o rejeitaram. Depois de muitos o terem abandonado após o seu discurso sobre o pão vindo dos céus, que não é narrado neste Evangelho, mas é narrado no Evangelho de João. Depois dele ser hostilizado pelos religiosos e estar até mesmo na lista de execução de Herodes, sabendo que ainda não havia chegado a sua hora, mas estava se aproximando o momento da sua crucificação, Jesus então ele deixa a Galileia e vai procurar passar mais tempo com os seus discípulos. Lembre-se que Jesus já havia passado ali 2 anos com os seus discípulos, 2 anos com ele pregando, com ele ensinando, curando, libertando pessoas. E este era praticamente o seu último ano que ele estaria com os seus discípulos antes da sua crucificação. Então Jesus, ele começa a
ficar um pouco mais reservado. Ele começa a tirar um tempo maior a sós com os seus discípulos, evitando a multidão, a fim então de prepará-los para a sua crucificação, a sua ressurreição e possivelmente depois a sua ascensão, aonde então os seus discípulos iriam assumir o ministério de proclamação da palavra de Deus. E Jesus então deixa a Galiléia, porque ele quer passar mais tempo com os seus discípulos. Ele estava evitando ali todo aquele conflito, todo aquele confronto, principalmente pelo fato de que os religiosos estavam se unindo ali, até mesmo com os seus inimigos, para tirar-lhe a vida. Mas, irmãos, entenda, não foi por medo que Jesus saiu da Galiléia, foi por estratégia. Ele saiu dali com o intuito de preparar os 12 para a grande missão que lhe seria dada. É interessante notar, irmãos, que 900 anos antes, por conta da seca, o profeta Elias também se retirou para essa região. O profeta Elias, ele também saiu ali da região de Israel e foi para Sarepta, que ficava em Tiro. E ali ele foi, então, socorrido por uma viúva, onde ela também foi abençoada pelo profeta. Mas apesar de Jesus buscar ficar longe ali da multidão, a sua fama já havia se espalhado em terras longínquas. E a notícia sobre a sua chegada rapidamente se espalhou. Ou seja, Jesus já estava sendo conhecido em todo e qualquer lugar em que ele chegava. Estava ficando impossível ele ficar ali em momentos reservados com os seus discípulos. E embora Jesus procurasse ficar a sós com os seus discípulos, o seu encontro com uma mulher gentia daria-lhe então a oportunidade para que ele pudesse ensinar os seus discípulos sobre a verdadeira fé. E mais tarde, eles descobririam também que seria dada aos gentios. O que Cristo aproveita, irmãos, em cada oportunidade que ele tem, mesmo naquelas que aos nossos olhos parecem ser, vamos dizer assim, interrupções, porque não é a primeira vez em que ele tenta se retirar e de repente uma multidão está ali para ser atendida, pedindo para que ele curasse e libertasse as pessoas. Jesus, então, com compaixão, mas também com muita inteligência e sabedoria, aproveita essas oportunidades para ensinar os seus discípulos. E aqui ele vai aproveitar para ensiná-los sobre a verdadeira fé, e logo mais eles também iriam descobrir que seria dada aos gentios. Pedro mesmo, ele teve essa oportunidade dada por Deus e teve que reconhecer isso. Aqui em Atos, capítulo 10, versos 34 e 35, quando ele estava ali na casa de Cornélio, pregando a palavra de Deus, e aqueles homens então, e todo aquele homem, toda a sua família se converte, Pedro reconhece. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então aquilo que Pedro viu aqui, através do ministério de Jesus, ele também pôde experimentar. De que qualquer pessoa que tema ao Senhor e o busque com fé, é aceitável diante dele. Jesus, ele rejeita a distinção e torna claro que o Evangelho é para todos e pela fé o buscam de todo o coração. E a base então para ser aceito por Deus não é uma questão de antecedentes étnicos ou religiosos, mas um relacionamento com Jesus. Uma das coisas que eu tenho falado nos nossos encontros, nos grupos de discipulado, onde nós estamos aprendendo justamente sobre como Jesus ele entrou no nosso mundo e como nós devemos entrar no mundo das pessoas, é justamente o fato de que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Nós não estamos pregando a placa de uma igreja, nós estamos pregando o reino de Deus.
É isso que nós estamos fazendo. E é isso o que Jesus nos mostra aqui. Ele então retira-se ali para estrategicamente começar a ensinar no particular aos seus discípulos. E ele aproveita então essa oportunidade, com essa mulher gentia, para trazer-lhes um ensino sobre a fé. E aqui nós temos o pedido de uma mãe aflita. No verso 25 e 26 diz assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então vejam vocês que essa mulher já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, das suas curas e libertação. E o evangelista Marcos aqui, ele faz questão de destacar a origem dessa mulher, para mostrar justamente o alcance ali da vida e do ministério de Jesus. E essa mãe então viu a terrível condição da sua filha. E ela ouviu ali sobre o poder de Jesus para libertar. Então ela clamou, irmãos, com intensidade e perseverança. E sem dúvida, ela estava passando por uma profunda aflição ao ver ali a sua filhinha tomada por um espírito imundo. Eu diria que essa mulher, sendo de uma região gentia e idólatra, ela provavelmente deve ter recorrido aos seus deuses. Ela com certeza deve ter buscado ali na sua própria religião a solução para o seu problema, mas não encontrou. A atitude dessa mulher revela o seu desespero, mas a humildade também de reconhecer em Jesus a saída para o tormento da sua filha. Porque quando o texto diz aqui, uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ela reconhece em Jesus aquele que poderia ser a solução para o problema da sua filha. E não somente isso, o texto diz que ela rogava ali e expelisse o demônio. A ideia aqui, irmãos, é que ela ficou insistentemente pedindo ali, clamando a Jesus que libertasse a sua filha. Tamanho era o desespero que provavelmente ela estava passando. Ela foi persistente. E ela não pediu apenas uma, mas ela pediu até que fosse atendida. Nós podemos dizer, irmãos, que essa mulher é uma encarnação viva daquela viúva que insistiu com o juiz injusto na parábola de Jesus, até que esse juiz cedeu e deu-lhe atenção. Você lembra da parábola que Jesus conta sobre o juiz iníquo, onde uma viúva ficava ali dizendo para que ele pudesse atender o pedido, e ela não deu sossego àquele juiz, enquanto o juiz não atendeu ali a sua causa, e ele, mesmo sendo um juiz iníquo, a palavra diz que ele resolveu atender ao pedido daquela mulher, porque já não aguentava mais a insistência dela. Provavelmente é um retrato que essa mulher está fazendo aqui diante de Jesus. Ela insistentemente ali estava pedindo para Jesus libertar a sua filha. Simplificando, irmãos, ela estava tão comprometida com a libertação da sua filha, e ela simplesmente não aceitou o não como resposta. Nós temos um texto ali em Mateus que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Era o que essa mulher estava fazendo. Ela estava pedindo, ela estava batendo, ela estava buscando até que fosse atendida por Jesus. Ela não desistiu, ela não aceitou um não como resposta. E a falta de resposta imediata de Jesus
ilustra para nós um ponto vital para o exercício da fé diante de Deus. Essa mulher nos ensina que não devemos desistir diante do primeiro não que nós recebemos. É interessante notar que depois de ver a incredulidade de muitos do seu povo, Jesus encontra uma mulher gentia que o busca fervorosamente. Irmãos, nós vimos ali, e eu falei, que no capítulo 6, aliás, né, de Marcos, ele foi conhecido como o capítulo sem fé. Nós vimos ali várias situações de pessoas que não exerceram a fé, que não confiaram no poder e na ação de Jesus. E aqui está Jesus, diante de uma mulher gentia, que não pertencia ao povo judeu, que provavelmente não tinha conhecimento das leis judaicas, que o busca fervorosamente. O silêncio e a aparente indiferença de Jesus revelaram a autenticidade da fé de uma mãe desesperada, porque ela não descansou até ter a sua oração respondida. Ela não se calou até que Jesus atendesse ao seu pedido. É interessante que o Evangelho de Mateus, ele entra em alguns detalhes a mais do que o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus vai dizer que aquela mulher estava insistindo com Jesus, e aquilo começou a incomodar até os próprios discípulos, falando assim. Aí os discípulos viram para Jesus e dizem assim: Jesus, manda essa mulher logo embora, senão ela não vai parar de nos importunar, ela não vai nos deixar quietos. Manda essa mulher embora. Mas mesmo diante disso, aquela mulher estava insistindo para ter a sua oração respondida, porque ela estava passando por uma grande aflição. Sua filha estava possessa. Não sabemos por quanto tempo isso já estava acontecendo, mas ela já não suportava mais ver isso. E diante do fato de que ela estava ali diante do homem, que ela provavelmente ouviu falar dos seus relatos de curas, milagres e libertação, então ela cria: esse é o homem que vai curar a minha filha, e eu não vou desistir até que ele faça isso. Mas, irmãos, nós vemos aqui uma resposta inesperada de Jesus. O verso 27 diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, a coisa mais estranha sobre essa narrativa é a reação de Jesus. Eu confesso para vocês que eu já tinha lido essa passagem por algumas vezes, mas preparando aqui essa mensagem, eu ficava me perguntando como alguém pode responder a uma pessoa em desespero dessa maneira. Como alguém parece ser tão insensível ao pedido de uma mãe desesperada por causa de sua filha. Mas essa estranha reação de Jesus. Jesus, ele não responde a essa mãe aflita e parece não se incomodar com o fato da sua persistência. E quando ele responde, ele dá uma resposta que superficialmente, nós lendo assim, nós olhando dessa maneira, parece uma resposta cruel e insensível. Mas, irmãos, a resposta de Jesus revela que a sua missão primeira era o povo judeu. Aqui em Mateus, capítulo 15, que traz a narrativa dessa história, ele traz aqui um relato que não está no Evangelho de Marcos, mas aqui no capítulo 15, versículo 23 e 24, diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: espere, pois ele clamando após de nós.
Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, a missão primeira de Jesus era para com o povo judeu. Contudo, a fé da mulher revela a sua disposição em aceitar ali que fosse o mínimo que fosse, porque isso já seria mais do que suficiente para saciar a sua necessidade. Aquela mulher, ela estava ali pedindo o mínimo que fosse, porque ela entendia que o mínimo já seria o suficiente para que o seu problema fosse resolvido. Então nós vemos aqui que ali havia uma fé verdadeira, que, como eu disse, não aceitaria um não como resposta. Uma mãe com a tragédia de uma filha possessa em casa, mas em cujo coração ainda havia esperança. E a sua fé então foi posta à prova e demonstrou ser real, porque a sua oração foi respondida. Irmãos, podemos dizer que simbolicamente esta mulher representa um mundo gentil que tão ansiosamente recebeu o pão do céu que os judeus rejeitaram, que os judeus não aceitaram. É por isso que a palavra vai dizer ali no Evangelho de João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa mulher representa o mundo gentil, o mundo que estava ansioso por essa mensagem de esperança que Jesus estava trazendo. O mundo que estava ansioso por esse pão vindo dos céus que os judeus haviam rejeitado. E aí nós vemos a resposta que move o coração de Deus. O verso 28 diz: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Irmãos, o fato de Jesus mencionar que os filhos deveriam ser saciados primeiramente mostra que havia misericórdia para os gentios e que esta não estava distante. Então essa mulher, ela não estava interessada ali em lutar pelos seus direitos ou pela sua dignidade. Ela apenas sabia quem ela era e reconheceu que é melhor ter as migalhas da misericórdia de Deus do que não ter nada, porque isso já é o suficiente. Essa mulher soube reconhecer que é melhor ter as migalhas da misericórdia de Deus do que não ter nada. Ela buscou o milagre da libertação da sua filha, ainda que isso representasse apenas migalhas da graça de Deus. Irmãos, um pequeno fragmento do poder de Jesus poderia curar a sua filha. Era isso o que ela procurava. Era tudo o que ela precisava. Apenas um fragmento do poder de Jesus. Isso me fez lembrar de uma outra mulher que nós já trabalhamos aqui. Lembre-se daquela mulher que ela pensava assim: se eu apenas tocar na sua veste, isso já será o suficiente para eu ser curado. Era exatamente o que essa mulher estava buscando. Um pequeno fragmento. O contexto sugere que a sua fé era mais do que apenas uma crença nominal no poder de cura de Jesus. Nós vemos que o seu apelo humilde, reverente, persistente a Cristo, implica, na verdade, que Deus é quem estava trabalhando no coração dessa mulher, puxando ela para a salvação. Era Deus que estava ali trazendo essa mulher para perto de Jesus. Quando nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, que é justamente onde Jesus fala sobre o pão da vida, aqui no verso 44 ele diz assim: ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Lá no verso 64 e 65 ele diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aquela mulher estava indo até Cristo, era porque Deus estava levando ela a Jesus, através da sua necessidade. Então nós vemos que a grandeza da fé dessa mulher se torna grande comparado à religião hipócrita que os fariseus e escribas diziam. Apesar de conhecer pouco ali das leis judaicas, mas ela conhecia muito sobre ter fé e saber reconhecer quem realmente poderia ajudar. Então nós vemos aqui, irmãos, justamente o fato de que a resposta que essa mulher deu moveu o coração de Deus em favor a ela. E o mover favorável de Deus foi em resposta à fé genuína que ela demonstrou. Aqui no verso 29 e 30 diz assim: então lhe disse, por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pôs o demônio lá no chão. Irmãos, aquela mulher creu na palavra de Jesus. A fé dela foi verdadeira, a fé dela foi genuína. Ela recorreu a Jesus insistentemente até que Jesus a atendesse. E ela creu na palavra de Jesus ao ponto realmente de após Jesus dizer assim: olha, pode ir que a sua filha já está curada. A palavra diz que ela foi para casa. E ao chegar em casa, ela encontrou a sua filha sã e liberta. Então nós vemos que apesar da resposta de Jesus para com esta mulher, com o fim de colocar ali a natureza da fé genuína em exposição, porque Jesus sabia o tempo todo o que ele iria fazer. Nós vemos que o Senhor não recusa ninguém, seja judeu, seja gentil, que se aproxima dele com fé sincera. Aqueles que se aproximam de Deus com uma fé sincera não é recusado. Aqui em Lucas, capítulo 7, versículo 9, nós temos aqui um outro homem, também gentil, um centurião, que foi ali pedir pelo seu servo. E Jesus, nesse caso, ele disse que iria curar o seu servo. Mas ele disse para Jesus: olha, você não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno nem mesmo de que você entre na minha casa. Mas através de uma palavra que você disser, eu tenho certeza que o meu servo será curado. Porque eu sou um general, eu sei o que é ter autoridade, eu sei o que é dar uma ordem a alguém obedecer. E eu reconheço que tu és o Senhor, e a ordem que o Senhor der, o meu servo será curado. E olha só o que diz a palavra aqui. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Irmãos, o povo judeu era o povo chamado por Deus. Os religiosos conheciam a lei de Deus, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles não praticavam o que realmente a palavra dizia que eles deveriam praticar. Irmãos, não adianta ser um religioso. Você pode vir à igreja, sentar no banco todos os domingos, ouvir a palavra de Deus. Mas se você achar que isso é o suficiente, isso não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é você obedecer a palavra de
colocar em prática a sua fé no Deus que você diz crer. Isso que vai fazer diferença. Assim como fez na vida dessa mulher, assim como fez na vida desse centurião, eles creram, exerceram a sua fé, e por conta disso Deus operou o milagre. Então a mulher Sirofenícia, ela não apenas teve o seu pedido atendido, mas também teve a sua fé enaltecida. Jesus reconheceu a fé daquela mulher, Jesus reconheceu a genuinidade da adoração daquela mulher, da sua busca incessante. George Miller, um grande missionário e pregador, ele disse que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé, irmãos, é o elo que liga a nossa insignificância, a incapacidade ao poder de Deus. Agostinho, ele disse que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Não é isso que diz ali Hebreus? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada e encontrou a sua filha liberta, porque ela perseverou. Ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu pela fé. E a perseverança é de vital importância na busca e fortalecimento da fé. O verdadeiro crente, ele saboreia cada migalha que vem das mãos de Deus. E a boa notícia é que por causa da misericórdia, nós agora não desfrutamos apenas das migalhas, nós agora desfrutamos da abundante graça que vem das mãos de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, embora devamos ficar satisfeitos com migalhas, Deus, Ele tem nos concedido a sua graça sobre nós. E eu digo a você nessa noite, não há graça maior do que a salvação que Ele nos deu em seu Filho Jesus. O maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida não é a cura, não é a libertação. O maior milagre que Deus quer fazer na sua vida é a sua salvação. Esse é o maior milagre que Ele quer realizar. A libertação da filha dessa mulher, embora seja algo maravilhoso, não é o principal ponto aqui nesse episódio. Em vez disso, o foco principal está na substância da fé, que é caracterizada pela humildade, penitência, reverência, persistência e o objeto da sua fé, que era o próprio Cristo. Então, cada cura, libertação e milagre que Jesus operou tinha como propósito principal revelar quem Ele era como Messias e Salvador. O único Senhor que tem autoridade sobre as nossas vidas. Irmãos e irmãs, Jesus jamais rejeitou qualquer um daqueles que caíram aos seus pés, coisa que uma pobre alma temerosa pode fazer de modo confiante. Então, à primeira vista, parece que Jesus não tinha se apiedado da mulher, cuja filha estava ali possessa de um espírito imundo, mas na verdade, o coração de Jesus se volta para os sofredores que buscam e clamam por Ele. E com a sua palavra, que a princípio parece envolver uma recusa, Jesus então prova que a atitude humilde de um coração que está inteiramente disposto, que se apresenta a Ele ali em adoração verdadeira diante dEle, tem a sua fé reconhecida. E pela sua resposta, a mulher demonstra essa grande fé que ela possuía. E Jesus então atende ao seu pedido e liberta a sua filha. Então é digno de notar, irmãos, que mais uma vez Jesus procura pacientemente despertar a fé no coração daqueles que recorrem a Ele.
Porque a fé é uma prova da confiança na pessoa e na obra de Jesus. Porque Jesus é a revelação de Deus e representa a resposta de Deus aos apelos afetivos de uma humanidade escravizada pelo pecado. O que as pessoas estão precisando, irmãos, é de Cristo. O que as pessoas estão precisando é de Jesus. A gente tem visto tantas notícias a respeito de pessoas que estão vivendo em depressão. Tantas notícias a respeito de pessoas que estão vivendo na base dos vícios. Tantas notícias a respeito de pessoas que estão tirando suas vidas. Porque não têm esperança. Porque estão buscando satisfazer o vazio que somente Deus é que pode preencher. A resposta para essas pessoas é Jesus. Não existe outro. A mensagem de Jesus destinava-se a Israel sem dúvida, mas onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam, ele foi ali rejeitado. O seu reino, na verdade, iria se estender por toda a terra. A construção do reino de Deus não é um projeto fechado, mas é um projeto aberto, cheio de novas possibilidades. E nesse sentido, então, esse texto desafia um compromisso com uma vida concreta, a fugir de paradigmas religiosos, sociais e de gênero. Jesus mostra, irmãos, através desse episódio, ensinando os seus discípulos o poder da fé e da humildade que deveria permear as suas vidas no exercício do ministério. Jesus reconhece a confiança da mulher, a sua simplicidade, e com amor, então, ele enaltece a fé da mulher, que sabia reconhecer quem ele era, enquanto outros o rejeitaram. Num gesto de aparente indiferença, Jesus ensina seus discípulos a superar então as barreiras éticas e religiosas em favor de um coração sedento e disposto a seguir. Irmãos e irmãs, a semente da esperança que Jesus depositou no coração dessa mulher se transformou em alegria e satisfação para a sua vida. E diante do silêncio de Deus, ou até mesmo de uma resposta inesperada, nós devemos permanecer firmes, confiantes nos propósitos que Deus tem estabelecido. Porque se aquela mulher tivesse se intimidado pelo fato dos próprios discípulos dizerem: manda ela embora, ela está nos incomodando, se aquela mulher tivesse desistido, ela não teria voltado para casa e encontrado a sua filha liberta. Ela não teria ela mesma sido transformada pelo poder de Deus. Irmãos, com Jesus no coração, as coisas vão. As coisas acontecem. Talvez nem sempre da forma e no tempo que nós queremos, mas sim que nós precisamos. O que você está esperando de Jesus? O que você tem orado por Jesus? O que você tem buscado diante de Deus? Talvez já há algum tempo você tenha clamado ao Senhor. Essa mulher insistiu até que Jesus lhe atendeu. Certa feita, eu ouvi um testemunho de uma mulher que estava assistindo ao batismo do seu esposo. E no testemunho ela disse assim: pastor, eu passei 23 anos da minha vida orando pela conversão dela. E hoje eu me alegro, porque eu estou vendo a resposta de Deus.
Quanto tempo você está buscando diante do Senhor? Então não desista. Creia, clame, busque Jesus. Tenha certeza que no tempo certo Ele vai atender a sua oração, segundo o propósito e a vontade dele estabelecida. E com certeza a sua fé vai ser fortalecida. Vamos orar? Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Palavra bendita, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração. Que nos ensina, que nos mostra, Deus, o quão pequenos nós somos. Falhos, pecadores, necessitados, ó Deus. Por isso, ó Deus, assim como essa mulher, ó Deus, de uma terra gentia, mas ela viu ali a Cristo, a única esperança que poderia ter para libertar a sua filha daquele mal, ó Deus, que a atormentava. E ela clamou insistentemente até que fosse atendida. Mesmo, ó Deus, diante daquela aparente indiferença de Jesus, daquela resposta, ó Deus, que nos parece insensível diante de um coração aflito, mas ela reconheceu que bastava apenas as migalhas da misericórdia de Deus, e isso já seria o suficiente para que a vida dela e da sua filha fosse mudada e transformada. E hoje, ó Pai, nós estamos colhendo não somente as migalhas, mas a abundante graça do Senhor manifestada, ó Pai, através do Teu Filho Jesus, e que agora, Deus, está sendo proclamada a todos aqueles que estão em busca, ó Pai, de esperança para o seu coração. Que o Senhor opere nessas vidas, que o Senhor opere nesses corações, e traga, ó Deus, o alívio, ó Pai, que essas pessoas estão procurando. Que o Senhor manifeste o Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo restauração, mas trazendo principalmente salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo aqui nesta noite, por essas vidas, ó Deus, que necessitam deste olhar misericordioso do Senhor, deste toque de amor. Que o Senhor manifeste, ó Pai, o Teu poder sobre esses corações, sobre essas vidas, fortalecendo-lhes a fé a cada dia, em nome de Jesus. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, Deus. Amém, meus irmãos? Eu tenho só um recadinho a passar para os irmãos. Os nossos encontros pelos grupos de discipulado têm acontecido durante a semana, na terça, na quarta e na quinta-feira. Nós finalizamos aí o nosso primeiro bloco, desses estudos, onde nós aprendemos ali com Cristo a entrar no mundo das pessoas, ou seja, como realmente Cristo entrou no nosso mundo e nos ensina também a entrar no mundo dessas pessoas, a compartilhar dessa mensagem de salvação, dessa mensagem de esperança que conforta o nosso coração, que nos confronta muitas vezes, mas que nos revela também a salvação em Cristo Jesus. E agora nós vamos começar a trabalhar uma segunda parte, onde nós vamos aprender um pouco mais além, que é compartilhar essa mensagem, como realmente transmitir essa mensagem, como falar de Jesus com as pessoas. Então, se você não tem participado desses grupos de discipulado, pode me procurar, procura o presbítero Rafael, também o irmão Pedro, fala com a gente. A gente tem aí as casas direcionadas que tem nos recebido. Somos muito gratos aos irmãos aí que têm aberto as portas dos seus lares para nos receber e estarmos juntos tendo esse tempo aí de aprendizado, de oração na palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor para que Ele nos conceda mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por este tempo que passamos aqui, ó Deus, por este
culto a Deus, de louvor e adoração ao teu santo nome. O tempo, ó Deus, que nós temos aqui como igreja, como corpo, como família, para estarmos juntos em comunhão e adoração, ó Deus, e principalmente ouvindo, ó Deus, a tua palavra, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem a tratar com o nosso coração. E realmente, ó Deus, nós possamos colocar em prática esses ensinos que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. E nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada debaixo, ó Deus, da tua presença, sendo direcionados, ó Deus, com sabedoria e discernimento pelo teu Espírito Santo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.